Olá, bem-vindos ao nosso terceiro shiur na nossa série A Biblioteca Judaica. Para quem lembra, no último shiur contamos um pouquinho como a Torá oral é transmitida através das gerações. Temos um líder, em volta dele vários e vários sábios que estudam a Torá e definem todas as novas questões que vão surgindo. Esse sistema funcionou de forma fantástica até o ano 586 antes da Era Comum. No ano 586 antes da Era Comum acontece uma desgraça, a destruição do primeiro Beit HaMikdash. O povo judeu não consegue cumprir com a sua missão universal, e com certeza dentro da terra de Israel, e o Beit HaMikdash acaba sendo destruído. Agora, isso é uma crise enorme. Temos que entender o que passa na cabeça de um povo que durante 1000 anos viveu somente para chegar nesse estado de Beit HaMikdash e de repente tudo está desolado. O povo é levado para a Babilônia e lá ele espera durante 70 anos, como disse o profeta Irmial, para ter o direito de voltar para a terra de Israel. No final dos 70 anos acontece um episódio muito famoso. Todos vocês conhecem. A história de Purim. As consequências da história de Purim é uma permissão do povo judeu de voltar à terra de Israel. Agora, quem resolve voltar para a terra de Israel? Infelizmente, a elite do povo judeu não quer voltar. Eles estão muito confortáveis na Babilônia e não tem motivo nenhum para voltar para Israel. Quem volta junto com Ezra Sofer, o grande líder, é o povão, as pessoas simples, as pessoas não muito educadas, as pessoas que tinham algum tipo de problema social, não poderiam casar pela Halachá com qualquer um, eles que voltam junto com Ezra. Agora, vamos imaginar, Ezra e Nehemiah, dois grandes líderes, trazem o povo de volta para a terra de Israel, convencem eles a reconstruir o segundo Beit HaMikdash, e junto com eles o povo no seu mais baixo escalão. Qual deve ter sido o ambiente lá? Com certeza não é nada muito alto. Ezra, ele enxerga essa situação e ele entra em dúvida. Será que esse segundo Beit HaMikdash vai se manter? Será que o que a gente está vindo aqui reconstruir é algo duradouro, é algo que vai conseguir vingar? Ou será que a gente tem que se preparar para uma próxima diáspora muito mais longa? E no final das contas, Ezra tinha razão. Ezra tinha toda a razão. O segundo Beit HaMikdash, ele se mantém por mais 400 e poucos anos, porém no final dele, como todos nós sabemos, ele também foi destruído, e aí o processo que Am Israel foi passar durante 2000 anos é muito mais doloroso, muito mais longo e muito difícil, principalmente no que se trata da Torá. Vendo isso, Ezra resolve que ele vai reunir Anshei Knesset Agdolah, a grande assembleia. O que é a grande assembleia? Então vamos lá. A grande assembleia é, na verdade, uma ampliação do Sanedrim. O Sanedrim, o Supremo Tribunal, tem 70 sábios. Ezra achou que, pelas medidas que ele tem que tomar agora, ele vai precisar ampliar esse tribunal para 120 sábios. Dentre os sábios que fizeram parte de Anshei Knesset Agdolah, vários nomes conhecidos. Por exemplo, Mordechai. Lembram? Mordechai, da história de Purim? Mordechai fazia parte de Anshei Knesset Agdolah. Hagai, Malachi, Zechariah, profetas que aparecem no Tanakh, eles também fazem parte de Anshei Knesset Agdolah. E essa assembleia, eles tomam algumas medidas que vão mudar a vida do povo judeu para todo sempre. Vamos dar alguns exemplos. Talvez a primeira delas é o fechamento do Tanakh. No começo do segundo Beit HaMikdash, temos os últimos profetas. Não surgem mais novos profetas. Para dar uma ideia, nossos sábios contam que durante a época que existiu profecia no povo judeu, tivemos 1.200.000 profetas. 1.200.000 profetas. Se formos dividir isso em gerações de 25 anos, sai mais ou menos 48.000 profetas por geração. Quer dizer, se ia no supermercado, você encontrava o profeta. O frentista do posto de gasolina era um profeta. O seu sobrinho estava estudando para ser o profeta. E de repente, essa realidade, que era uma realidade espiritual viva, onde a presença divina era algo quase palpável, começa a sumir. Os profetas, desde a destruição do primeiro Beit HaMikdash, não aparecem mais. Temos somente aqueles que já começaram a ter profecia enquanto o primeiro Beit HaMikdash ainda existiu. Vendo isso, Anshei Knesset Agdolah decidem fechar o Tanakh. Essa é uma medida muito importante, porque a partir de agora vão aparecer vários e vários indivíduos e grupos que vão querer colocar os seus livros dentro do Tanakh.
Isso pode criar grandes crises, grandes problemas para Am Israel. Por isso, eles sentam e definem quais são os livros que fazem parte do nosso Tanakh, da Bíblia, quais livros não fazem parte. Isso com certeza não foi um trabalho fácil. No Talmud temos algumas descrições de discussões sobre livros, por exemplo, Megilat Esther. Será que Megilat Esther entra ou não entra nos 24 livros do Tanakh? Ou Mishlei, Provérbios do rei Salomão. E assim vários e vários livros que foram discutidos. Inclusive tem livros muito bons, certos, corretos, como um livro chamado Ben Sirah, que ficou do lado de fora, porque ele não era necessário para o Tanakh. Então essa é uma medida. A segunda medida, muito interessante, eles começam a definir uma forma de rezar. Peraí, até então, como funcionava? Não, então, o princípio das rezas, o conteúdo das rezas, sempre existiu. Desde Avraham Avinu, que definiu a primeira reza, até os dias de Ezra, os Yehudim sempre rezaram e sempre souberam pelo que rezar. Porém, agora Ezra e a sua assembleia visualizam um problema a longo prazo. Pensamos naquele Yehudi que mora no interior da Rússia, talvez na Sibéria, e ele está muito preocupado com o que ele vai comer amanhã. Será que a vaquinha dele vai sobreviver o inverno ou não vai sobreviver o inverno? Onde vão se concentrar suas rezas? Será que uma pessoa dessas tem a capacidade de pensar em ideais tão elevados quanto Yerushalayim, quanto Beit HaMikdash, quanto a devolução dos juízes no povo de Israel? Difícil de acreditar. Para manter o povo unificado em seus ideais, em suas ideias e seus valores, se define a primeira base das tefilot, das rezas e das brachot, das bênçãos. Define-se uma matbea lashon, ou seja, uma linguagem que ela é obrigatória de ser usada nas rezas e nas bênçãos, nas brachot. Isso unifica todo o povo em volta de uma reza, de um valor. Talvez esse é o primeiro Sidur, apesar de ele não ter sido escrito ainda, ele vai ser escrito muitos anos depois. Mas é a primeira vez que o povo reza de forma organizada e não cada um com a sua própria reza. Então já temos 2 pontos muito importantes. Um terceiro ponto, também muito interessante, é a Mesorá. O que vem a ser a Mesorá? A Mesorá é a codificação do livro da Torá. Como falamos lá no começo, a Torá ela foi sempre transmitida de forma muito autêntica, os rolos da Torá, de uma forma muito exata. Agora, se o povo judeu vai se espalhar pelo mundo inteiro, o que me garante que vamos conseguir manter essa exatidão sem perder nada desse texto? Para isso, eles fazem uma codificação. Ou seja, eles contam as palavras, contam as letras, contam quantas vezes cada expressão aparece na Bíblia, na Torá, e fazem uma lista. A partir dessa lista, cada um pode verificar, será que o Sefer Torah que tem na minha frente, ele é compatível com o Sefer Torah original ou não? Isso realmente foi uma das medidas que mais tiveram sucesso na história. Fato é, como contamos, que o Sefer Torah realmente se manteve intacto até os dias de hoje. E uma quarta medida, estamos quase terminando. Uma quarta medida seria a devolução da escrita como nós conhecemos hoje. Eles definiram o que a gente chama de Ktav Ashurit, o Aleph, como a gente conhece, e assim por diante, que até então não era algo definido e usado. A quinta medida que fizeram Anshei Knesset Agdolá, os sábios da grande assembleia, talvez é a mais relevante para o nosso assunto. Eles decidiram agora fazer uma revolução na Torá oral. Antes de mais nada, eles começam a organizar a Torá oral. A gente vê, durante toda a história, como as coisas começam a tomar forma, talvez preparando o que viria a ser posteriormente a Mishnah. A primeira Mishnah de Pirkei Avot traz 3 medidas tomadas por Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik é um dos últimos sábios. Ele era também Kohen Gadol e também um dos últimos sábios que sobraram da grande assembleia. E ele nos ensina 3 lições. A primeira, Heve Metunim Badim. Sejam cautelosos. Muito cuidado com o que vocês vão fazer daqui para frente. A segunda, Reemidu Talmidim Madbe. Propaguem a Torá. Ensinem vários alunos. A profecia não está mais conosco. Agora a gente precisa estudar a Torá. Ve'asu siag la Torá. Façam cercas, o que a gente chama de gzerot. Decretos rabínicos
que a ideia desses decretos rabínicos é exatamente manter a Torá viva e autêntica como ela sempre foi. Na aula que vem, se Deus quiser, vamos fazer a seguinte pergunta. Será que podemos fazer decretos rabínicos? Por que isso não é uma adição, talvez uma linguagem mais forte, uma reforma na Torá? Fiquem conosco.